Rapaziada, beleza? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira. Caramba, já é quinta-feira, cara. A semana tá voando. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira falando sobre a off-season do Golden State Warriors. O Warriors não fez tantas movimentações assim no off-season, mas as poucas que fez foram interessantes. Por exemplo, a renovação do Draymond Green foi uma boa movimentação do Warriors. O Warriors precisava manter o Draymond Green e conseguiu renovar com ele por 4 temporadas com 100 milhões de dólares em salários. Eu achei uma boa renovação. O draft do Warriors foi um bom draft, principalmente por conta do Podziemski, que é um prospecto que tem valor e que tem um bom potencial pensando no longo prazo. Foi um bom draft. O contrato two-way que o Warriors deu para o Lester Quinones foi uma boa movimentação. O Quinones jogou muito bem na Summer League. Foi um dos grandes destaques da competição e mostrou que pode contribuir na rotação nessa próxima temporada. Então, o contrato two-way que o Warriors deu para ele foi uma boa movimentação. E a grande movimentação do Warriors foi a troca do Jordan Poole pelo Chris Paul, né? Um movimento arrojado, uma troca totalmente inesperada e que, na minha opinião, foi uma boa movimentação, pensando no curto prazo, pensando no agora. Eu achei que foi uma boa movimentação, porque essa troca meio que resolve o problema de vestiário, né? Porque, né, Jordan Poole, Draymond Green não estavam se dando bem ali no vestiário, estavam causando ali alguns problemas, um certo mal-estar, e com a saída do Jordan Poole, meio que esse problema, na teoria, é solucionado, né? Meio que o vestiário melhora com a saída do Jordan Poole, né? E Chris Paul é um jogador que, cara, é um dos melhores armadores da história. Então, foi um movimento que eu achei interessante. Então, assim, o Warriors não se movimentou tanto, mas se movimentou bem. Teve algumas perdas, a do Jordan Poole e a do Donte DiVincenzo, com certeza foram as mais sentidas, mas o time conseguiu se reforçar. Ainda deve chegar pelo menos mais um agente livre até o início da próxima temporada. Saiu ontem no The Athletic a informação de que o Warriors vai realizar alguns treinos com alguns agentes livres nos próximos dias. Então, um agente livre, pelo menos, ainda deve pintar, né? Ainda tem a dúvida do André Iguodala, se ele vai ou não se aposentar, tá? Então, o Warriors ainda tem algumas coisas para fazer. Ainda tem trabalho para fazer nessa off-season. E o Mike Dunleavy, que é o novo GM do Warriors, cedeu uma entrevista, né, para o podcast Dubs Talk. E nessa entrevista, nesse podcast, ele revelou quais são as grandes prioridades do Warriors para esse restante de off-season. E segundo ele, as maiores prioridades são as renovações de Klay Thompson e de Steve Kerr. Esses dois precisam renovar os seus contratos e, segundo o GM do Warriors, o Mike Dunleavy, renovar com os dois é prioridade máxima do Golden State. A renovação mais difícil de sair é a do Klay Thompson, né? O Klay, ele deu alguns sinais de que gostaria de receber um contrato máximo e, ao mesmo tempo, o Warriors deu alguns sinais de que não gostaria de dar esse contrato máximo. Inclusive, saiu recentemente na imprensa americana a informação de que o Warriors estaria pensando em adiar essa renovação para acompanhar o desempenho do Klay Thompson durante a temporada, para aí sim decidir se vale ou não a pena renovar com ele. Porém, pelo que o Mike Dunleavy falou, o time quer renovar com o Klay até o fim dessa off-season. E aí, muito provavelmente,
essa renovação só vai sair se o Klay topar uma redução salarial, o que sinceramente eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que vai chegar o momento que o Klay vai olhar e vai falar, beleza, eu topo reduzir o meu salário. Eu acho que é o que vai acontecer, mas ainda não rolou. E é a renovação mais difícil, né, de ser fechada. A do Steve Kerr é um pouco mais fácil, né, porque o Steve Kerr, ele tá totalmente disposto a permanecer no Golden State Warriors. O filho dele acabou de conseguir um emprego no Santa Cruz Warriors, que é o time do Warriors da D-League. Então, ele tá super afim de ficar. O valor desse novo contrato pode ser um probleminha, né? Porque o mercado de técnicos tá meio inflacionado depois, né, da renovação do Popovich e do contrato que o Monty Williams assinou com o Detroit Pistons, né? Esses dois contratos, tanto do Pop como do Monty Williams, são contratos de mais de 10 milhões de dólares por ano. Então o mercado de técnicos está meio inflacionado, então o valor pode ser um probleminha, mas é uma renovação que deve sair rapidinho. Deve ser muito fácil. A do Klay é a que deve dar mais um trabalhinho, mas pelo que o Mike Dunleavy falou, o Warriors não vai medir esforços para renovar com o Klay e com o Steve Kerr. E a grande verdade é que tem que renovar mesmo, tá? Eu sei que o Klay Thompson, ele deu na última temporada alguns sinais de declínio técnico. Eu sei que ele não foi nem perto do Klay Thompson que foi antes da lesão, né? É um outro Klay Thompson, é um outro jogador, mas ainda assim é uma peça muito importante para o time. Se o Warriors quer brigar pelo título na próxima temporada, o que deve querer, né? Porque a troca do Jordan Poole pelo Chris Paul, sabe, deixou isso muito claro, que o Warriors está pensando em ser campeão na próxima temporada. É um movimento meio que de all-in, que indica um all-in. Se o Warriors quer brigar pelo título, precisa manter o Klay Thompson. É um cara importante. Assim como precisa manter o Steve Kerr. Inclusive, e aí pode ser uma opinião impopular minha, eu acho mais importante manter o Steve Kerr do que manter o Klay Thompson. Se tiver que escolher entre renovar com o Klay ou renovar com o Steve Kerr, eu escolheria renovar com o Steve Kerr. Eu acho que o Warriors não vai ter que escolher, tá? Eu acho que o Warriors vai conseguir renovar com os dois. É só questão de conversar. Eu não acho que o Warriors terá que fazer essa escolha, mas se tivesse, eu acho que o Warriors deveria escolher ficar com o Steve Kerr, que é um dos melhores treinadores da NBA e assim, é o cara desse time, entende? Obviamente que o Curry é o franchise player, obviamente que o Curry é o gênio desse time, é o fora de série, só que o Steve Kerr, sabe, nada funcionaria se não fosse o Steve Kerr. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, assim, essas são as prioridades do Warriors para essa reta final de off-season. O Mike Dunleavy não falou nada sobre trocas, não falou nada sobre novas contratações. O que sabemos é que um agente livre deve chegar, né? Mas não deve ser nenhum agente livre espetacular. Dos nomes que foram citados, né, na matéria do The Athletic, né, os nomes que vão treinar com o Warriors nos próximos dias, os mais interessantes para mim são Kent Bazemore, Toscano Anderson e Harry Giles. Então, assim, não são grandes agentes livres, então não esperem grandes movimentos, mas esperem movimentos pontuais e os movimentos mais importantes que o Warriors quer realizar, né, as prioridades do Warriors são as renovações de Klay e do Steve Kerr. Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Warriors está certo em focar nas renovações de Klay e do Kerr? Ou você acha que o Warriors deveria focar em reforços, em trocas? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.